Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o BYD Dolphin Mini, modelo 100% elétrico. Como o próprio nome diz, é o menor da marca aqui no nosso mercado brasileiro, já que ele é mini. E como vocês podem imaginar, esse aqui é o nosso teste de consumo urbano. Por ser um modelo elétrico, é claro que algumas coisas mudam um pouquinho, mas a gente segue aquele nosso padrão de sempre aqui no canal. Então rodaremos aproximadamente 10 km, ar-condicionado ligado durante o trajeto inteiro. Lembrando, esse percurso é 100% de cidade. E lógico que a gente vai andar com o carro no modo Eco. Você tem também, por exemplo, o Sport, o normal, até o modo Neve. Mas se estamos buscando aqui economia de combustível, que nesse caso é a energia da bateria, o modo Eco o tempo inteiro. E claro, vamos dirigir de forma bem tranquila para tentar conseguir uma boa média, e lá no final do percurso a gente calcula a nossa autonomia e compara com aquela informada oficialmente pelo Inmetro. E para a gente começar o nosso teste na prática aqui com o BYD Dolphin Mini, já liguei o ar-condicionado, já coloquei também a regeneração de energia no modo alto e o modo de condução no Eco, claro, já que a gente quer economizar combustível. Lembrando que energia também é um combustível, tá, pessoal? Não estou falando necessariamente de combustível fóssil como gasolina ou etanol, nesse caso aqui a eletricidade. Lembrando para vocês que esses testes de consumo que nós fazemos aqui no canal são somente para a gente ter uma ideia do quanto um carro é mais econômico ou então mais gastão em relação ao outro, porque se fosse para a gente fazer uma comparação direta entre 2, 3, 4, 15 modelos, a gente teria que andar com todos eles juntos. Na verdade, o ideal seria com o mesmo condutor, mas pelo menos eu não consigo dirigir mais de um carro ao mesmo tempo, eu não sei vocês. Então, sempre vai ter variação. A gente tenta aqui, seguindo o nosso padrão, reduzir o máximo possível dessa variação, mas ela sempre vai existir. Então a gente faz no mesmo percurso, a gente procura não mudar muito a temperatura, fazendo em dias parecidos. Quando tem muito trânsito, a gente tenta refazer esse teste. Então a gente aproxima o máximo possível entre esses testes, mas sempre vai ter variação. Então é só para a gente ter uma noção se um carro fica muito longe no quesito consumo em relação ao outro. E é claro que aqui no começo do vídeo eu já quero pedir para vocês, por favor, deixe o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho também para outras pessoas. Ao longo do vídeo, se por acaso você não gostar dele, é só você retirar o seu like. Fechou? Aproveita esse momento para dar também aquela hypada no vídeo, que é uma função nova, completamente gratuita do YouTube. Você tem opção paga, que aí, se você quiser, vai ajudar ainda mais a gente. Mas de qualquer forma, já apoia bastante o nosso trabalho. E essa função fica ali perto dos comentários, também tem fácil acesso. Vamos começar falando do conjunto mecânico desse carro. Como estamos falando de um hatch elétrico, não é tão mecânico assim, né? Mas a gente tem que o motor elétrico posicionado no eixo dianteiro, ou seja, ele move somente as rodas da frente, não é tração traseira, e ele rende pra gente uma potência máxima de 75 cavalos a 15.000 rotações e um torque de 13,8 kgfm. Perceberam que eu falei que atinge a 15.000 rotações a potência? O torque, infelizmente, a BYD não informou uma rotação específica. Muita gente fala que potência e torque de carros elétricos é completamente instantâneo, e nem sempre funciona dessa forma. Aqui no caso da BYD, por exemplo, ela informou 15.000 rotações para potência. Acontece que, em comparação com o motor a combustão, o elétrico ele desenvolve essa rotação muito mais rápido. Então, para você chegar em 5.000 giros, 6.000 giros no motor a combustão, vai demorar muito mais do que chegar a 15.000 no motor elétrico. Então a sensação que a gente tem aqui é de que é instantâneo, mas nem sempre é exatamente dessa forma, tá, pessoal? Lembrando que o Dolphin convencional, o GS, né, sem ser o Mini, ele tem 95 cavalos com 18,3 kgfm de torque. Isso significa que é uma diferença bem expressiva em relação ao Dolphin Mini. Lá você tem também números não extremamente empolgantes, mas com certeza melhores que esse aqui. Acontece que esse carro tem a vantagem de ter somente 1.239 kg, ou seja, ele também é bem mais leve.
Então mesmo tendo menos potência, você tem um carro bem ágil dentro da cidade. Não é um carro para desempenho, a gente mostrou isso no nosso vídeo de viagem e vamos mostrar também na avaliação completa, mas posso dizer que para uso urbano ele é um modelo bem ágil, justamente por causa do torque praticamente instantâneo. E de fato, pessoal, se a gente pegar essa potência de 75 cavalos, ela é muito equiparável a um carro 1.0 a combustão aspirado, ou seja, modelos que geralmente devem bastante no desempenho. Mas ele tem a vantagem do torque. Você pega, por exemplo, os 1.0, eles têm ali na faixa de 9, 10 até 11 kgfm mais ou menos. Aqui são quase 14. Então, além de ter um número que já é mais empolgante, essa questão do torque ser praticamente instantâneo também facilita, como eu disse, em relação ao motor a combustão. Então você não tem um desempenho tão parecido com 1.0 aspirado. Na potência sim, então em altas velocidades realmente vai ficar faltando, mas aqui na cidade, mesmo no modo Eco, que ele deixa o acelerador bem menos sensível, então você tem a impressão do carro ficar mais manco, você não sente ele pesado, você não sente ele amarrado. Ele se desenvolve muito bem aqui em trechos urbanos. E é óbvio que se a gente está falando de um carro totalmente elétrico, eu não posso deixar de citar a bateria para vocês. Ela é Keyblade do tipo LFP, ou seja, lítio ferro fosfato, que, como eu já expliquei várias vezes para vocês aqui no canal, quando a gente compara ela com uma bateria NMC, ou seja, níquel manganês cobalto, a vantagem aqui da LFP é que ela costuma ser mais durável, tem um tempo maior de vida estimada, e também você tem mais segurança. Você tem vídeos até da BYD perfurando essa bateria e não acontece nada, não explode, não pega fogo. Mas é claro que nada nessa vida é perfeito, então a gente também tem seu ponto negativo. Acontece que a LFP ela tem uma densidade energética menor em relação à NMC. Ou seja, se você pegar duas baterias exatamente do mesmo tamanho, por exemplo, as duas desse tamanho aqui, vai caber muito mais energia numa NMC do que numa LFP. Então você tem uma densidade energética um pouco menor aqui. Sempre no mundo automotivo é um ganha e perde, tá? Você nunca tem uma vantagem absoluta. Mas o importante dizer para vocês é que ela tem uma capacidade de 38 kWh. Infelizmente a BYD não informa pra gente se é uma capacidade nominal ou utilizável, porque como eu sempre digo para vocês, toda bateria ela tem uma capacidade total e também aquela capacidade utilizável que você consegue de fato usufruir no dia a dia. Agora, como que você faz a recarga de um carro elétrico? É bem simples, você conecta na tomada e aí dependendo do carregador vai ser mais rápido ou mais devagar. Mas, meu Deus, a suspensão traseira desse carro flutua muito, né? Mas enfim, o barulho que ela fez foi de coisas que estão aqui dentro no porta-malas, tá? Não foi da suspensão em si não, pessoal. Mas essa não é a única forma de recarga que a gente tem em carros híbridos ou elétricos. Por quê? Na maioria deles, praticamente todos, você tem a regeneração de energia. Como que funciona? Quando você alivia o pedal do acelerador, ou então você pisa no pedal do freio, ou seja, nas frenagens e desacelerações, você tem então uma inversão do motor elétrico para ele transformar a energia cinética, ou seja, de movimento, em energia elétrica. Isso quer dizer que você não vai conseguir recarregar muito da bateria, tá? A não ser que você ande em descida infinita, né? Aí realmente você vai acabar recarregando bastante da bateria. Mas como por questões de física, sempre que você faz essa troca, essa conversão ali de energia cinética para energia elétrica, o carro acaba perdendo velocidade. Então não existe milagre, você não tem uma autonomia infinita. Por isso que você une o útil ao agradável, colocando então essa inversão justamente nas frenagens e desacelerações. Recarga, de fato, você não vai conseguir fazer, mas você recuperando, como o próprio nome diz, um pouco dessa energia, você acaba sendo mais econômico, bem mais econômico inclusive. E é muito legal que aqui pelo menu energia na central multimídia, você tem aqui um gráfico, uma animação aqui te mostrando o que ele está fazendo nesse momento. Então, enquanto a gente está acelerando, ele aparece ali pra gente que ele está tirando energia da bateria para jogar para o motor elétrico, que então traciona as rodas. Agora que eu freiei bastante, o que ele fez? O processo inverso.
Então ele mostra ali, na verdade, o motor elétrico pegando a energia das rodas e jogando ali para a bateria para recarregá-la. Quero fazer uma observação aqui para vocês, que nesse modo eco, aqui na subida é complicado, viu? Você tem que afundar bastante o pé para conseguir ter uma resposta um pouquinho melhor da motorização. Ele fica realmente com o pedal muito menos sensível. Então, logicamente, principalmente nas descidas, mas quando você está em linha reta você não percebe tanto isso. Quando você pega a subida, ele parece matar o carro, né? Então você tem que pisar muito mais para conseguir vencer a ladeira. Isso é normal, né? E nossa querida São Berlondres aqui, né, o apelido de São Bernardo do Campo, já está como? Na situação de a gente não enxerga quase mais nada por conta da neblina. E são menos de 4 horas da tarde. Bom, chegando aqui no final do nosso trajeto, a gente vai encostar o carro ali no nosso ponto de sempre para conferir como que ficou então a nossa média de consumo de energia e, claro, fazer os cálculos de autonomia. Vou desligar o carro agora, então nada mais interfere na nossa média. Vamos lá então ver como que ficou. Primeiro que ele sempre faz essa animaçãozinha aqui do BYD. Tá um pouquinho de calor, então eu vou ligar a ventilação no modo fraquinho, tá? Me desculpa se ficar um pouquinho de barulho. A gente vê aqui no Trip A que a gente resetou lá no começo. Rodamos 10,1 km. A média, na verdade, foi de 23 km por hora. Ela acabou de cair assim que a gente ligou o carro. E o consumo, então, foi de 13,5 kWh a cada 100 km. Lembrando que ele só mostra aí pra gente past 50 km, ou seja, ele calcula os últimos 50 km rodados. Porém, dá pra gente resetar essa média, a gente resetou lá no começo. Ou seja, como a gente andou só 10, o que eu imagino é que aí não tem interferência de ser somente os últimos 50 que ele conta. Se a gente rodar, por exemplo, 55, depois de ter resetado, aí tudo bem, ele vai contar somente os últimos 50. Então eu acho que aqui não interfere, tá? A BYD não especifica muito bem pra gente, nem no manual do proprietário, como que funciona esse past 50 km aqui do computador de bordo. E a única média resetável que ele tem, porque essa outra aqui é cumulativa, ou seja, de todo o tempo do carro. Com 13,5 kWh, fazendo as contas, a gente tem uma autonomia de 281 km com uma carga completa da bateria, que tem 38 kWh. E o Inmetro informa pra gente 280 km de autonomia, ou seja, fizemos basicamente a mesma coisa. Já no ciclo WLTP, que é o europeu, são 340 km, que aí já fica um pouco distante da realidade que a gente conseguiu. Mas tem um porém. A gente saiu de lá do começo do teste com 66% da bateria, estava projetando 236 km, e nós chegamos aqui no final com 62% de bateria, projetando 222. Então abaixou um pouco mais que os 10 km que a gente rodou, mas é normal porque a autonomia eu deixei no modo dinâmico, então ela vai se alterando de acordo com o consumo. Mas fazendo as continhas, não vou fazer aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente consegue calcular 66% de uma bateria de 38 kWh, o quanto que dá, o quanto que a gente gastou então de quilowatt para rodar 10 km, enfim, você vai fazendo as contas e por esse nosso cálculo, digamos que manual, a autonomia ficaria em 253 km. Pela média do painel de instrumentos, aí já daria 281, então tem uma diferença um pouco ali expressiva. Mas o que eu achei dessa média de 13,5 kWh que ele informa pra gente e também da autonomia de 281 km, segundo as informações do painel? Não é uma autonomia ruim. Esse carro é voltado para a cidade, é também um modelo pequeno, com uma bateria também não muito grande, então uma autonomia de 281 km eu achei bom. Porém, dava para ser um pouco melhor. E, inclusive, esse carro tem condições que ao invés dos 13,5 kWh a cada 100 km que ele fez aqui hoje, às vezes ele faz, por exemplo, 12, 11, já vi ele fazer até 9 kWh a cada 100 km. Com 9 kWh, a gente teria uma autonomia de mais de 420 km. Então, realmente, não é um carro gastão. Mas aqui, como tá com o ar ligado, a gente pegou alguns trechos de subida, a gente sabe que o elétrico é bem sensível a isso. Então não é um consumo alto, pelo contrário, ele foi o segundo elétrico mais econômico que passou aqui pelo nosso teste. Só perdeu para o BYD Tan EV, que é um carro muito maior de 7 lugares. Curioso, né? O elétrico ele tem uma variação muito grande de consumo. Então é complicado a gente falar sobre esse assunto, mas a gente sempre faz o teste com todos os carros que passam aqui pelo canal. Eu achei então
um bom consumo. Mas se a bateria fosse um pouco maior, a autonomia também seria passando dos 300 km. Então acho que seria legal a BYD lançar uma versão com uma bateria um pouco maior desse carro aqui. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber de vocês. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa autonomia urbana do BYD Dolphin Mini, dessa média de consumo do carro em si. E é claro, se inscreva e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.